Shalom, Leha. Como vou falar sobre os soferins e a cultura judaica e sua relação com o Antigo Testamento. Você já ouviu falar nessa palavra, soferim? Você já leu essa palavra em algum livro, soferim? Alguém já te falou alguma coisa sobre os soferins? Não? Se sim, ok. Fique aí ligado que vamos aprender mais do que só uma mera repetição do significado do termo. Bom, a palavra soferim é uma palavra de origem judaica, é uma palavra de origem hebraica, tá? Que é a língua dos judeus. Essa palavra ela é uma derivação do substantivo sefer, que significa livro em hebraico. E o hebraico a derivação dessa palavra sefer, e o hebraico, como ele trabalha, é uma língua consonantal, se pega lá as consoantes S, F e R, Samuk, Fe e Resh, acrescenta um Y e um M, Yud e Mem, daí fica soferim. Então, a palavra soferim advém da palavra sefer. No plural, eu falo seferim, que são a origem da palavra é livros, e quando ele é pluralizado, esse nome, significa alguém, né? Ou significa escribas, tá? Olha só. A palavra sefer, que significa livro, ela é uma palavra que passou a ser empregada, passou a ser usada para designar um grupo de judeus estudiosos da Torá no período do pós-cativeiro babilônico, necessariamente na pessoa que o maior representante aí dessa ordem que nós chamamos soferim é o Esdras, o sumo sacerdote Esdras, que voltou da Babilônia, e juntamente lá com Neemias e os demais que voltaram do exílio babilônico, para fazerem a reconstrução da cidade e também reestabelecer reaproximação, um reavivamento dos judeus que voltaram para construir a cidade. Começou nesse período, então, um reavivamento movido pelo ensino da Torá. E a principal pessoa, aí por volta do século VI a.C., que era responsável por esse ensino, o principal era o sumo sacerdote Esdras, povo que foi exilado para a Babilônia por Nabucodonosor, em 3 momentos. Lá se falava o aramaico, e esses judeus que nasceram lá aprenderam a língua aramaica e voltaram para Israel. Nem todos voltaram, os que voltaram falando o aramaico. As únicas pessoas que não foram para esse cativeiro lá no século VI, século VII a.C., na Judéia, foram os Anhaares. O que é Anhaares? É o povo da terra, é o pobre. É o pessoal que morava fora das cidades, fora da segurança da cidade. Seria o povo excluído, o povo marginalizado, o povo pobre de Israel. Esses não foram para o cativeiro babilônico. Os seus filhos que ficaram lá, que depois vão ter contato com os judeus que retornaram,
falavam o hebraico, e os que votavam falavam o aramaico. O aramaico não é muito é muito parecido com o hebraico, tá? Até que Cristo na cruz do Calvário, ele disse Aba. Aba é uma palavra aramaica. Abi, ó, só tira um A aí, é uma palavra hebraica. O texto da Torá, o texto sagrado dos judeus, que o Esdras utilizava, era escrito em hebraico. Então, como o líder religioso maior naquele contexto lá do século VI, por volta do século VI a.C., ele vai... século VI, século V, século VI, século V, por volta desse período, ele começa a ensinar, então, as leis da Torá, a história do povo judeu, lá com os patriarcas Moisés, através da leitura em hebraico. Muitos dos judeus presentes pediam para que ele traduzisse os textos que eram lidos. Estava lendo lá, Bereshit bara Elohim Hashama, levantava alguém, Latarcana, Latarcana. Isso está no livro de Esdras. O que é isso? Tarcana, uma palavra aramaica, que é o derivada do... que tem sua derivação no verbo targan. Targan, targ, que significa interpreta. Latargana, interprete, por favor. E aí começou a existir as interpretações orais, feitas ali no ambiente religioso, feitas onde se realizava o culto, a liturgia, lá na época de Esdras. Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a escrever as interpretações. E essas interpretações deram origem a uma versão da Bíblia explicada, do texto do Antigo Testamento explicado, o Torá explicada, que nós chamamos de Targums aramaicos. Vamos voltar no personagem Esdras, na pessoa, na figura de Esdras. Então Esdras, ele foi um soferim. Mas vamos traduzir para entender esse vocabulário para nossa língua portuguesa. Soferim significa escribas, tá? O termo representa a uma ordem de escribas. O que são os escribas? Como vocês sabem, na época de Jesus Cristo, os escribas eram os responsáveis, eram as pessoas, os responsáveis pelo zelo da Torá ensinada, da Torá escrita. Porque esses escribas também, a palavra soferim também, né, tem o mesmo sentido, nós chamamos de copistas. Nós temos um texto da Torá, esse texto da Torá escrito em coro, você tem vários, e isso surgiu, não se sabe quando, a prática de copiar a Torá, copiar o Pentateuco. E que quando chega na época de Esdras, ele vai articular, vai organizar esse povo numa ordem chamada escribas, que são copistas, que são as pessoas que zelam pelo texto da Torá. Então, eles eram os escribas na época de Cristo. A atividade do soferim, período que eles trabalharam aí como intérpretes, como os professores da lei da Torá, vai durar aí desde a época de Esdras, século V, por aí até 200, 300, 400, não sei, não tenho exatidão quando vai cessar ou se ainda continua o trabalho. Acredito que não existe uma continuidade do trabalho, mas cessa, e a obra magna do trabalho aí desses soferins aí é o texto massorético, que eu quero falar
quero mostrar para vocês aqui sobre o texto maçorético, que é o texto que fundamenta as melhores versões da Bíblia, que é o texto que fundamenta as melhores versões da Bíblia. Aqui está a Bíblia Hebraica Estudo de Gartência. Esse exemplar, essa fonte, né, uma fonte riquíssima para o estudo do Antigo Testamento. Essa fonte, né, que nós chamamos de Códice de Gartência 19a, esse texto que aparece aqui, né, como vocês podem ver, esse é o texto maçorético. Para chegar, as pessoas que começaram a trilhar o caminho para chegarmos a esse texto, essa maravilha, essa fonte, você lê essa Bíblia Hebraica de Gartência. Quem começa essa fonte aí, começa esse trabalho aí de organização, que foi da forma didática, que hoje todos temos acesso, podemos aprender aí através das línguas originais. Foram os soferim. Então eles deram uma grande contribuição para a preservação de um texto sagrado para judeus e cristãos, ok? O que eles fizeram, tá? Eles, tendo copistas ou tendo contradição de versões, eles resolveram então fazer um trabalho de cunho estatístico. O que é isso? Né? Eles pegaram o texto sagrado, a Torá, e daí eles foram contando letra por letra. Convém lembrar que nessa época o texto hebraico não tem vogais, não é um texto que nós chamamos maçorético. É o texto consonantal. Então eles foram contando palavra por palavra de todos os livros da Bíblia, de todos os livros da Torá, da Torá, da lei, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o que aconteceu? Eles, com essa contagem, eles estabeleceram, então, dados estatísticos exatos para fazer a manutenção, a preservação dessa fonte de ensino da religião para o povo judeu no período de Esdras. Então eles contaram, pega o Gênesis, tem 20 mil palavras, um exemplo, não tem. 20 mil palavras em Gênesis, tem 100 mil letras. Então um texto considerado como uma autoridade e que deve ser ensinado nas sinagogas pelos sacerdotes, necessariamente é o texto que os soferins trabalharam. É esse texto que eles trabalharam de uma forma muito zelosa, que é o texto base para a Bíblia Hebraica Estudo de Gartência, ok? Na Bíblia Hebraica, nós já vamos ter aí, ao final dos livros, já os dados estatísticos ou os decretos dos escribas, que nós chamamos de Tikkuné Soferim, que são dados estatísticos, não são comentários ainda no texto bíblico, não. São dados estatísticos para que alguém pegar e for fazer comparação, for contar, fosse contar uma outra cópia que existia, tinha que bater com aquela cópia matriz feita pelo Soferim. Mas esse grupo que iniciou com Esdras não parou por aí, tá? Depois eu vou voltar a falar uma coisa que os soferins fizeram, que é uma contribuição para a cultura judaica e para o Antigo Testamento. É a partir desse momento que você tem tem pessoas estudando a Torá, estudando, fazendo cópia, disseminando
os ensinos da Torá. É a partir de Esdras. Mas, pós a morte do Esdras, essa ordem continuou, e continuou até na época de Cristo. A gente fala de escriba. O escriba é o soferim. O escriba é aquele que trabalha com texto estatístico, zela, é um religioso, zeloso. Né? Se fosse hoje no nosso contexto, que todo mundo que defende a Torá chamada de fundamentalista, é um fundamentalista, né, que preserva aí o texto sagrado da religião judaica e também da religião cristã, que é a nossa. Bom, eles fizeram algumas observações, alguns decretos. Vou voltar neles posteriormente, tá? Se não der nesse vídeo, eu farei em outro vídeo. Mas a partir dessa ordem, ela vai existir por mais de quase 1000 anos, 800 anos por aí, nós vamos ter um movimento de estudo da Torá após o cativeiro babilônico. Esse estudo da Torá, ela vai ser dividido, né, nas seguintes partes, tá? Da inauguração da ordem dos escribas, dos copistas, dos soferins, até o Antígono de Soco. Esses círculos estudiosos eram chamados de zugote. Esse zugote, o que é um zugote? Quando eu falo assim, você é um zugote. Zugotes são pares de estudiosos textuais. São duas pessoas que pegam a Torá e vão estudar junto. Você vê muito isso nas escolas rabínicas até hoje. Quem tem contato aí com onde tem judeus ortodoxos, eles preservam esse esquema de estudar em pares. Os alunos estudam em pares, vão lendo e vão discutindo ali, tentando entender o que está escrito na Torá. Caso não compreenda, aí é chamado um rabino para solucionar o problema. Então, o zugote, o par de estudar em dupla, né? É uma prática pedagógica dentro das yeshivás, que são as escolas rabínicas, que elas são bem fundamentalistas mesmo. Então, o primeiro grupo, o soferim, lá, depois nós vamos ter os zugote, que são estudiosos textuais, e, por último, nós vamos ter um terceiro grupo de pessoas que estudam a Torá, chamado de Tanaim, que vem da palavra Taná, que de Tanaim é professores, repetidor. Esses eram aqueles que repetiam os ensinos da Torá, tá? Bom, a contribuição deles não para por aí, não vai ficar morta lá no tempo, no espaço, né? 800 anos, já tem quase 2000 anos, quase 2000 anos, né? Que a gente não tem contato com o sofrimento. A ordem cresceu e já desapareceu. Esses estudiosos aí, parece que eles também não estão no cenário mais atual. Mas eles deram uma grande contribuição para a cultura judaica. De que forma? Eles escreveram livros. Além dos decretos do Tico Nesto Ferim, eles escreveram livros. E quais são esses livros? Tudo que Soferim, Zugote e Tanaim produziu em termos de debate, de conhecimento, foram escritos em obras, né? Uma que é muito utilizada na cultura judaica, o Mishnah, a Tosefta, a Baraitot e o Midrax. Fora o que nós vamos falar daqui a pouco do Talmud. Essas obras foram escritas e são textos de interpretação da Torá aplicados no seu período. Tem pessoas, né, mishnaicos, judeus talmúdicos, judeus cabalísticos, né, cada um vai pegando aí como referencial maior
essas obras que esses estudiosos, né, fizeram aí há quase 2000 anos atrás. Bom, o apelido que foi dado a pessoas que ensinavam a lei, né, que aí vai extravasar o ambiente da sinagoga, eles passam a ensinar uns aos outros, e sempre tem aquele que sabe mais a lei e ensina um grupo. O nome que é dado a essa pessoa é Raban ou Rabino. Parece-me que agora ficou uma coisa familiar. Rabino é o nome do líder religioso de uma sinagoga judaica. Isso advém lá do trabalho do Soferim. Muito importante o estudo dos decretos, né, o entendimento do judaísmo a partir da consulta a essas fontes, para nós entendermos a lei, a Torá, e até porque nessas obras aí nós vamos encontrar também escrito, né, as 70 leis orais que Moisés passou aos anciões quando estava ainda no deserto, ok? Então a palavra que vem aí, que tem a ver conosco, né, porque Cristo foi chamado de rabino, advém desses estudiosos, tá? Ele tem suas obras. Voltando a falar aqui sobre os livros, aí, os livros, né, as obras, em ordem cronológica. Tem o Midrax, né, no Midrax, advém da palavra Midrax, vem da palavra Darash, que significa investigar, né, o Halaká, o Haggadah, né, que são duas partes dentro da Midrax. Tem o Tosefta, que é um suplemento, são comentários, ensinos dos professores, dos rabinos, ok? Tem o Talmud, que é um texto, é uma obra, né, muito conhecida da cultura judaica. Eu tenho conhecimento que ela está escrita em hebraico, não sei dizer se tem acesso em língua portuguesa. Aí, por último, a gente vai ter lá os maçoretas. Então, os maçoretas, eles são filhos dos soferim, dos escribas. E aí eles vão proporcionar a manutenção do texto sagrado até os dias atuais. Ok? Então, eu vou falar sobre esses assuntos, para não ficar muito cansativo, no outro vídeo. Eu quero falar nesse vídeo, no próximo, quero falar sobre o Mazeket Soferim. Que são os Mazeket Soferim? Ou Mazeket Soferim? Que tem um segol, então tem a tônica é a penúltima sílaba. Essa palavra significa tratado dos escribas, tratado dos soferim, que é uma organização não canônica. Esses soferins não tinham intenção de fazer livros canônicos. Os livros canônicos são esses que a gente tem aí na Bíblia, na Bíblia hebraica, na Tanakh, ok? Esses livros não são canônicos, só é considerado canônicos textos da Bíblia, da Tanakh, bem como os regulamentos para a leitura, como deve ser. Tem leis, formas para você ler. O hebraico ele tem muitas pontuações, o hebraico que a gente lê hoje. Essas, se eu não me engano, tem pontuação para textos de narrativa, prosa e poesia. E aí cada parte vai ter uns 50 pontos. Esses pontos, muita Telixa, Emuná, etc. Esses pontos aí eles servem mais para estabelecer lei de como é feita a leitura daquele trecho. Então, os Soferim vai colocar essas regulamentações de leitura. Um grande exemplo de regulamentação de leitura do Soferim é em relação ao nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Uma das regulamentações aí que está nos
Mazerre, Mascat, Soferim. Soferim são os regulamentos da leitura, tá? O exemplo que eu posso dar para você aqui, rapidamente, é os decretos que os soferins fizeram com relação ao nome de Deus. Deus não é o nome de Deus, um nome próprio de Deus. Deus tem um nome próprio, tá? Todos confundem dizer que Deus é o nome. O Elohim refere-se a Deus, mas quando você fala Deus, é um substantivo masculino plural na língua hebraica, mas Deus tem um nome, né? Esse está no mandamento lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas que nome? O nome de Deus, eu vou mostrar aqui que eu não tenho quadro. O nome de Deus é aqui. Yud, Rei, Vav, Rei. Tá? Esse é o nome de Deus. Que nos é apresentado no nosso idioma como tetragrama. Colocando em língua portuguesa aí, no nosso característica ocidental, Yud, Rei, Vav, Rei. Tá? O que os soferim fizeram? Eles adicionaram regulamento para se ler esse nome. Então, eles colocaram o Ketib, que é um termo aramaico, que significa coisa escrita, com a letra K, e querer, coisa lida. Então, quando a pessoa está lendo, e tem lá no soferim, né, no texto que os soferistas fizeram, você tem no nome de Deus, coisa escrita, nome de Deus, que não deve ser pronunciado, Shem, Baruch, Rabá, Bashem, Adonai, Eloheinu, não leia o nome de Deus. Ou Adonai. Então, a orientação dos soferistas é que coisa ali do nome de Deus, mas que você tem que substituir a leitura e falar, a querer que é Adonai. Espero você no próximo vídeo. E se você gostou desta exposição, dê um like e faça a sua inscrição no meu canal no YouTube. Tem postado vários vídeos que isso possa servir de edificação, bênção e enriquecimento cultural, intelectual e bíblico para todos. Até breve.